Pois eu não consigo. Recording in progress. Isso. Tá gravando no Instagram e agora eu estou gravando no Zoom. Então, essa é a 17ª leitura. Nós estamos na página 151, é isso? 151, a página 151. Nós somos da 141 até a 151 da última vez. E nós vimos na última vez um estado, Krishnadji trouxe para nós um estado importante em que nós centramos muitas vezes quando nós queremos construir, criar riqueza, criar sucesso na nossa vida, que é o estado ninguém, é o estado em que nós nos consideramos sem nenhuma importância. E esse estado é um estado que gera uma consequência importante ao longo da vida, né? Mesmo quando você se sentiu lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, uma pessoa que não causou impacto na vida de ninguém, que não tem importância para ninguém, você acaba carregando esse estado para o resto da vida e criando e patinando na criação de riqueza. Na realidade, você vai patinar, você não vai conseguir criar a riqueza como você gostaria. E ele fala sobre esse estado, o estado ninguém. O estado ninguém como o estado desse que nós fizemos, que nós lemos a história do Mike, né? Ele contou a história do Mike, é uma pessoa que estava ainda apegada àquele mal-estar da adolescência, quando ele sentia que ele não tinha feito nenhuma diferença na vida de ninguém. E ele tinha sido rejeitado em função rejeitado pela menina que ele gostava, né, em função de uma outra pessoa que era mais rica do que ele. E ele lutou para ganhar dinheiro, porque ele achava que o dinheiro e a riqueza ia levá-lo a essa condição de se sentir mais importante que os outros. Mas não foi isso que aconteceu. Então, eu vou ler aqui finalmente dessa última parte da nossa leitura da semana passada, 151, quando ele fala que o processo de transformação autêntica de Mike tinha começado. Uma nova vida chama você após você conseguir compreender o seu estado interno, que foi o que aconteceu com ele, não é? Então, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele sabe que um novo momento da vida dele começou, mas ele precisa tomar uma decisão. E aí nós vamos entrar no que nós vamos ler hoje, que é muito importante, muito importante para você poder perceber isso em você, em você na sua vida, quando isso acontece na sua vida, a dor do eu perfeito, a dor desse eu perfeito que está dentro aí da sua cabeça e que você nem sabe muitas vezes que ele funciona desse jeito, não é? Então vamos lá? Então vamos, põe as duas mãos em cima do livro, coloca aí, isso, fechem os olhos, respira profundamente. Solta todos os movimentos e barulhos do fim de semana, do domingo. Solta os ombros, solta o corpo. Isso, conecta com o seu ser essencial, com a sua natureza original. E coloca uma intenção poderosa, sagrada, importante aí. Você vai começar uma atividade de leitura desse livro. E nós já aprendemos que, ao começar qualquer ação, qualquer movimento, qualquer ato na nossa vida, nós temos de colocar uma visão espiritual para ela. E a nossa visão coloca aí como intenção a sua visão espiritual para essa leitura, a partir de um estado de inteligência, de receptividade
de integridade interior, de muita verdade interior, para que cada ensinamento, cada insight que for trazido por Krishna Dia aqui na leitura, realmente entre no seu ser e se transforme na sua verdade. E que isso possa transformar a sua vida, a sua percepção da vida, a sua percepção a respeito das coisas da sua criação de riqueza, de como você cria riqueza na sua vida. Então, respira nessa intenção. Isso. Então, uma respiração profunda e abre os seus olhos devagar e dá uma risadinha para mim. Isso. Todo mundo desperto para começar. Então, vamos lá? Na página 151, a dor do eu perfeito. Vocês se lembram que o estado ninguém significa o estado interno em que você se sente não importante, tá? Não fazendo diferença em nada, tá? Em um estado ninguém, como o que Mike na história percebeu nele mesmo, os nossos esforços para criar abundância, para criar prosperidade e abundância, são como os voos de uma galinha limitados e cansativos. Nesse estado, esse estado pode levar a três caminhos diferentes. E eu fiquei com essa história do voo da galinha. É bem engraçado ver uma galinha voar, né? Ela faz uma força, 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 mas aí ela não tem asas, ela não consegue decolar. E a gente fica fazendo esse voo da galinha muitas vezes na vida da gente. É bem interessante quando a gente começa a observar. Mas esse estado, que é o estado ninguém, pode levar você a três caminhos diferentes. Primeiro é você não conquista a riqueza que deseja por estar funcionando em um estado inferior de inteligência. Você está no estado inferior de inteligência. Então você não conquista o que você deseja, ok? A riqueza que você deseja. Segundo caminho, mesmo que você alcance, eu vou colocar tudo no você para você prestar atenção em você. Mesmo que você alcance algum sucesso, o caminho até esse sucesso será difícil e doloroso. Você vai ter que fazer muito esforço e não vai deixar espaço para você se sentir realizado nem feliz. Você vai fazer tanto esforço, vai custar tanto esforço que você não vai ter tempo de ficar feliz e realizado com aquilo que você conseguir. E terceiro, os seus estados de sofrimento criarão problemas que colocam em risco tudo aquilo pelo que você se esforçou tanto. O estado interno de estresse e sofrimento que isso vai gerar quando você está no estado ninguém buscando riqueza, vai fazer você colocar em risco tudo aquilo pelo qual você tem lutado tanto. Se cada uma dessas possibilidades parece um beco sem saída, fique tranquilo. Há um motivo para o estado ninguém ter tamanho controle sobre você. E quando você se torna ciente desse motivo, ele começa a perder a força. Quando você começa a prestar, a colocar atenção nesse estado interno, que é o estado ninguém, ele começa a perder a força. Lembra da história do ladrão? Eu contei há pouco tempo para vocês. Quando você coloca o olho no ladrão, você entrou na sua casa. Tem um ladrão roubando a sua casa. Quando você põe o olho no ladrão e ele vê que você viu, qual é a primeira ação que ele faz? Né? Ele para de roubar. A mesma coisa o estado ninguém. Você põe o olho nele, ele começa a perder a força, ele começa a parar de roubar a sua energia. Mas como foi que esse estado ninguém perdeu, ganhou esse poder tão grande?
Você se lembre que a nossa mente não é apenas resultado das informações que conscientemente nós escolhemos absorver. A nossa mente também armazena as aspirações, os preconceitos, os medos e os desejos de nossos avós, de nossos pais, professores, amigos, namorados de escola, parceiros, assim como as opiniões de pessoas das quais nós nem gostamos tanto. Olha aí, tanta coisa aí, tanta coisa aí dentro, né, sendo armazenado na nossa mente a respeito disso. Esse fluxo coletivo de informações se cristalizou em você na imagem do eu perfeito. Infelizmente, essa imagem do eu perfeito é emocionalmente íntegro, intelectualmente brilhante, fisicamente atraente e financeiramente abundante. Esse é o eu perfeito, que está aí no seu inconsciente, no inconsciente de todos nós. Veja bem, pense nessas grandes pessoas, dessas grandes que você pode conhecer. Aqui ele cita Steve Jobs, Oprah Winfrey, Gigi Hadid e Warren Buffett. São pessoas que têm muito sucesso e que fizeram uma grande riqueza. Pense aí nas pessoas que você percebe dessa forma. Todos eles misturados em uma pessoa só, e ainda não se esqueça de colocar uma pitadinha de Dalai Lama, uma espiritualidade aí no meio. Mas é logo o Dalai Lama, lá, o melhor. Se você parar para pensar, essa é mais ou menos a imagem do seu eu ideal. Mesmo que nós não nos espelhemos de modo consciente nas pessoas mais admiráveis, bem-sucedidas ou bonitas do mercado, não é? Do mundo, desde nosso primeiro dia de vida, nós fomos bombardeados com mensagens sobre o que significa ser bom, ser feliz e ser próspero. Naturalmente, a imagem da pessoa que devemos ser é formada em nossa mente desde muito cedo e se torna cada vez mais complicada conforme nós passamos a nos sentir julgados por nossos parentes, nossos amigos e nossos professores. Nós criamos uma imagem do eu perfeito, do eu ideal, e isso vai ainda piorando daquilo que nós devemos ser. E aí essa imagem ainda vai ficando mais ainda complicada conforme você, eu, todos nós passamos a nos sentir julgados pelos nossos parentes e pelos nossos amigos, pelos nossos professores, pelas pessoas que importam para nós. Sem você se dar conta, esse eu perfeito se torna o parâmetro de quem você deveria ser, sem você perceber. Constantemente comparamos esse ideal com a nossa realidade. E sempre que não fazemos jus a ela, ficamos decepcionados com nós mesmos e com as nossas vidas. A gente acha, não vou nunca conseguir. Ah, isso não vai dar certo. Eu tento, tento, tento e não consigo chegar lá onde eu deveria chegar, não é? Nós nos sentimos vazios e começamos a perseguir todos os nossos objetivos a partir de um estado de desespero. Você começa a se sentir vazio e começa a ficar desesperado, perseguindo os seus objetivos. Pelo nosso discurso, parece que estamos pedindo para você se tornar mais razoável, baixar as suas expectativas ou desistir dos seus sonhos para ter uma vida mais satisfatória? Não, não, não é essa a nossa filosofia, diz Krishnadi. Pois como medir aquilo que é razoável e aquilo que não é razoável? Também não acreditamos em ter uma vida insatisfatória, abrindo mão de tudo, não é isso também?
Nós não acreditamos que você precise fugir dos seus desejos. Para nós aqui, o que importa, que realmente importa, é o estado a partir do qual você tenta conquistar os seus sonhos, sejam eles grandes ou pequenos. Então, o que fazer quando o estado ninguém toma o controle da nossa vida? Alô, Davi, preste atenção. O que que nós, e se nós não soubermos agir de outra forma? Se a gente não encontrar outra maneira de agir, a gente só ficou condicionado em agir a partir daquele estado ninguém que se tornou tão forte, ok? Então, o que fazer quando o estado ninguém toma o controle? Preste atenção nisso. Ninguém nasce um ninguém. Ninguém nasce um ninguém. Antes de começarmos a experienciar essa divisão psíquica entre a fantasia do eu perfeito e a realidade do estado ninguém, nós vivíamos em um belo estado de ser. Você vivia em um belo estado de ser. Como crianças, nós não estávamos pensando sobre nos tornarmos alguma coisa além do que estávamos experienciando em qualquer dado momento. Quando a gente era criança, ninguém ficava pensando que em se tornar alguma coisa além daquilo que era naquele instante. Já viu criança ficar pensando nisso? Não. Jovem, adolescente? Não. Aí começa mais um pouco na adolescência, né? Nós somos, quando crianças, a gente tem e fica em estado de unidade com o nosso estado de ser. Nós não apresentamos essa resistência. Quer ele signifique estar irritado, estar alegre, estar ciumento, entediado ou então brincalhão. A criança não se preocupa em sair do que ela é naquele momento, mesmo que seja qualquer um desses estados. Nesse estado de consciência, nós somos completamente nós mesmos e sem qualquer vergonha. Sem qualquer vergonha. O belo estado de inocência é um tipo de paraíso. Ah, que maravilha! O belo estado de inocência é um tipo de paraíso. Né? Até a gente perder a inocência e começar a entrar no julgamento, não é? E não é verdade? A infelicidade vinha para nós, quando éramos crianças, como gotas d'água. A infelicidade, qualquer tipo de estado infeliz caía que nem gota d'água, escorria, pronto, ia embora. Do jeito que vinha, escorria, passava por você quando você era criança e ia embora, não é? Não importava a cor da nossa pele ou a cor dos nossos olhos. Na infância, nós éramos apenas nós mesmos. E pronto. Não importava se sabíamos o alfabeto ou decorávamos a tabuada, nós vivíamos em estado de paz. Não tinha essa cobrança. Quando a gente era criança e vivia no estado de criança feliz, não é? Nós já vimos isso lá atrás. Nós aprendíamos as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Cada esforço era um ato criativo especial. Quando você se esforçava, quando era criança, você se esforçava e gerava um ato criativo. Era isso que acontecia. Conforme a gente foi envelhecendo, conforme a gente foi ficando mais adulto, nós trocamos esse senso de tranquilidade interior por sistemas complexos de avaliação. Nós fomos aprendendo a avaliar, a medir, a comparar, a perceber o outro e eu e o outro, e medir, tirar o seu olho de você apenas e colocar nessa medida. Você substitui esse senso de tranquilidade interior por sistemas de avaliação que garantem que nunca você esteja satisfeito. Nunca.
esses sistemas de avaliação, eles colocam a gente nessa situação. A gente está sempre perdendo. A gente nunca consegue chegar lá. Quanto mais nós nos afastamos desse eu perfeito, mais nós afundamos no doloroso estado ninguém. Sempre que a vida nos machuca, essa condição ganha força. Quando nossos pais nos compararam com os nossos irmãos, o medo de ser um ninguém surge. Não é incrível? Quando um professor mostra preferência por outro aluno, ou esculhamba você em função de outro aluno dentro da sala de aula, o medo de ser um ninguém morde, nos morde, tira um pedaço. E eu me lembro de uma situação assim comigo na escola. Vocês se lembram de ter vivido essas situações de comparação? E quando você sentiu aquela fisgada na barriga, no peito, achando que o outro é melhor do que você não é nada, você virou um cisco de areia, não é? Pois é. Quando a pessoa por quem nós temos uma quedinha lá na adolescência, né, a gente tem lá um crushzinho, né, por alguém. Quando essa pessoa nos rejeita ou não conseguimos o nosso emprego dos sonhos, o medo de ser um ninguém nos consome. Outra vez. O estado ninguém é sentido até por aqueles que conquistaram grande fama. Nem os prêmios e os reconhecimentos mais prestigiosos trarão alegria que eles, se eles continuarem nessa posição. Por favor, tenha isso em mente, diz Krishnadi. No estado ninguém, nós não estamos trabalhando não para construir riquezas. Nós estamos apenas viciados em rolar barranco abaixo. Lembra da história inicial? A gente rola o barranco porque tem um tigre atrás correndo da gente. Quando a gente olha para baixo, tem um jacaré, um crocodilo com a boca aberta para nos comer. A gente ficou viciado em enrolar o barranco. Quando nós estamos nesse estado ninguém, nós não estamos trabalhando para construir riqueza. Não adianta, não vai chegar lá. Então, fecha os olhos aí, você aqui no Instagram, você aqui no Zoom. Fecha os olhos, fica um minutinho imóvel, pensando nisso, colocando a sua atenção nessa contemplação do Krishnadi e pause. Pause agora. Pausar significa silenciar, cessar a atividade. Tire esse momentozinho para encarar a verdade. Encarar a verdade sobre como o estado ninguém limita a sua habilidade de criar riqueza. Limita a sua habilidade de experienciar a abundância em vários sentidos. Veja como o estado ninguém em você faz você paralisar, não parar de criar. Você olha e não vê saída. Você se esforça e luta e não consegue o que você deseja. Quando você está no estado ninguém. Olhe com integridade para isso, com verdade. Veja como esse estado ninguém aí em você
empaca você no desespero, na falta de esperança. E no desespero você continua cada vez mais desesperado. E aí agora você se lembre de uma coisa. Você se lembre de que a inteligência universal, o fluxo divino, se você quer que ele apresente soluções para você, que ele te ajude, você tem que deixar as suas aflições, as suas fixações de lado e praticar a mente serena. Se você quer que o universo ajude você, que as sincronicidades surjam para que você possa avançar na criação de riqueza, você vai ter que encarar a situação sob uma perspectiva mais abrangente. Observe aí em você o impacto que você pode ter no quadro geral. Pode ser o quadro geral da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, ou do meio em que você vive. Perceba, observe o impacto que você pode ter no quadro geral dessa situação. Se você deixar o estado ninguém e entrar no estado de alinhamento, de calma, praticando a meditação da mente serena, as soluções virão como intuições ou inspirações durante a meditação. Ou então como uma ideia inesperada. Mas você tem que olhar, observar. E se você quiser que a inteligência universal lhe ajude, você tem que deixar as suas fixações de lado. Você tem que deixar o seu interesse próprio, sua auto-obsessão de lado. E então acalmar a sua mente. Como alguém consciente, como líder consciente da sua vida que você é, como líder consciente da sua família, ou da sua empresa, ou do seu trabalho, se pergunte: qual é o estado que está alimentando a minha conquista? A forma como eu conquisto riqueza na vida. Eu estou usando a comparação com os outros e o medo de ser inferior para impulsionar o meu crescimento? Ou eu estou inspirado por um estado de paixão profunda e alegre por fazer a diferença? Lembra do Mike? Lembra da história do Mike? Ele usava a comparação com os outros e o medo de se sentir inferior para impulsionar o crescimento dele financeiro. É assim que você faz aí na sua vida?
Ou você está inspirado por um estado de alegria, de paixão profunda e pretende e quer fazer a diferença? Aonde você está? Respire nisso. Um pouquinho. A mente serena é a meditação de 3 minutos, onde você vai olhar para si mesmo e perguntar: qual é a emoção que eu estou sentindo agora? Qual é o meu estado agora? E olhar com verdade o seu estado interno. E decidir sair dele. Essa é a prática que pode ajudar você nesse momento. Ajudar você a se alinhar com a inteligência universal e receber ajuda. Coloque verdade e integridade na sua reflexão, na sua contemplação. Ok? Tome uma respiração profunda. E abra seus olhos devagar. E continuamos a nossa leitura, página 154, ok? E esse momento aqui, esse trecho da leitura é muito importante. Se chama Curando a Mente Inflamada. E todos nós já tivemos uma inflamação no nosso corpo. Você já teve uma febre, não foi? Não é? Você conhece quando tem alguma coisa inflamada no seu corpo. Quando algo doloroso ou irritante tenta invadir um organismo, há uma reação biológica para tentar removê-lo. Os sinais e sintomas visíveis da inflamação, apesar de frequentemente dolorosos e incômodos, são provas de que o corpo está em guerra para se curar. É claro que algumas vezes a inflamação pode interferir no equilíbrio do organismo, tornando-se ainda pior ainda, a inflamação. O perigo das inflamações crônicas e discretas é que a sua natureza silenciosa esconde o seu poder destrutivo. Na verdade, a inflamação induzida pelo estresse, quando ela quando ela é ativada, pode permanecer imperceptível por anos, até décadas, propagando a morte das células pelo pelo seu corpo inteiro. Em estado de guerra corporal, e esse estado de guerra corporal pode se manifestar na sua vida como diabetes, como Alzheimer, como meningite, como câncer, como ataques cardíacos. Veja bem, é por isso que muitas pesquisas médicas atuais se concentram no combate de doenças inflamatórias. Assim como o corpo pode permanecer inflamado por anos e você não perceber, e aí quando você perceber a coisa já virou uma doença crônica, o mesmo acontece com as nossas consciências. Aquilo que começa como uma reação normal, comum, a uma mágoa, ficar magoado é normal, não é? Todo mundo acha que ficar magoado é normal. Claro que é normal. Como é que não vai ficar magoado? Mas aquilo que começa como uma reação comum e normal, por exemplo, a uma mágoa, pode se tornar uma doença do coração e uma doença da mente. E depois que a inflamação se fixar, se essa mágoa continuar lá acionando,
essa doença inflamatória, essa inflamação na sua mente, na sua consciência, depois que a inflamação se fixa, ela pode passar décadas tomando conta da sua vida sem ser detectada. Nós podemos alegar ter superado traumas do passado. Podemos ter construído vidas completamente diferentes das vidas que nós tínhamos na infância. Mas para nos curarmos, recebermos a abundância e termos belas vidas, nós precisamos enfrentar o pavor de sermos um ninguém. Você precisa enfrentar esse pavor, esse medo. Mas como a gente faz isso? Um dos sintomas do estado ninguém é um relacionamento extremado com a riqueza. As pessoas nessa situação, veja bem, agora você vai olhar como que você funciona, como você tem funcionado na sua vida. Veja bem, um dos sintomas do estado ninguém é um relacionamento extremado com a riqueza. As pessoas nessa situação tendem a ter uma fixação obsessiva com o dinheiro. Aversão total, ou então oscila entre um misto de um e de outro. Ou a pessoa tem uma fixação com o dinheiro, ou então ela tem aversão pelo dinheiro, então ela fica, ora ela quer uma coisa, ora ela quer outra. Nós vamos primeiro discutir aqui a obsessão pelo dinheiro. Todos conhecem um sinal clássico do corpo lutando contra uma infecção, a febre. Bem, alguns de nós passam por algo parecido ao lidar com o estado ninguém. Tomados por um certo delírio, nós nos tornamos obcecados com o acúmulo de riqueza e poder social. Mas isso aí você tem que levar é sutil, é sutil. Não é olha, presta atenção como isso é na sua vida. Quando tomados por um certo delírio, nós nos tornamos obcecados com o acúmulo de riqueza e poder social. Quando essa febre nos consome, não conseguimos enxergar a realidade com clareza. Nós alucinamos visões deturpadas de futuro. Se apenas eu tivesse mais dinheiro, conquistaria tudo o que quero. Amor, felicidade e poder. Ah, se eu tivesse dinheiro, não é? Uma visão dessas certamente pode nos suprir com ondas rápidas, porém insustentáveis de energia. Mas a longo prazo é difícil construir algo sólido nesse estado de espírito. Essa fixação nos torna apavorados com o fracasso e incapazes de refletir e pensar em soluções criativas para desafios e problemas reais. Quando você fica obcecado achando que o dinheiro vai resolver tudo na sua vida. E aí ela conta uma história de uma aluna, May, uma professora de Ikebana. Ela morria de medo de não ter dinheiro ao envelhecer. Na verdade, ela passara anos se obcecando com isso, calculando quanto tinha no banco e quanto mais ela poderia ter. Porém, não importava quais atitudes tomasse ou quanto ela ganhasse, nada fazia com que ela se sentisse realizada ou segura, e ela passava longos períodos de tempo deprimida. Quando parou para pensar nas raízes desses sentimentos, May percebeu na infância que se sentia incapaz de agradar a mãe, pois tudo o que ela fazia era insuficiente. Esse estado de espírito a acompanhou em todos os seus relacionamentos românticos e de amizade. Mesmo na escola, a abundância financeira era uma obsessão. Ela torcia para o dinheiro afastar aquele estado doloroso de insegurança que ela sentia por dentro. Com o passar do tempo, o relacionamento de May com o dinheiro se tornou muito distorcido.
Ela passava tempo demais calculando quanto teria ao se aposentar, entrando em pânico por achar que não seria o suficiente. Esse pânico a fazia trabalhar incessantemente para ganhar mais. Porém, também vivia fazendo compras compulsivas e investimentos imprudentes, arrependendo-se de perder dinheiro. Ela vivia em um estado interior de pobreza. Seu pânico ia crescendo até chegar ao ponto de passar dias se sentindo doente e exausta. A liberação de May veio quando ela percebeu que seus problemas atuais eram apenas resultado do seu estado interior. Aquilo não se tratava de testes do universo, mas de uma mente inflamada que impulsionava o descontrole da sua vida. Conforme sua percepção de seu estado interior se aprofundava nos meses seguintes, ela naturalmente despertou para um belo estado de conexão com as flores e com seus alunos de Ikebana. A profunda jornada espiritual em que Mei embarcou modificou os circuitos neurológicos do seu cérebro, que antes a mantinham obcecada e ansiosa sobre as suas finanças. Agora ela vive a maior parte do tempo em um belo estado de ser, sentindo que o universo é um aliado e lhe oferece muitos momentos de sorte e de sincronicidade. Assim como a febre pode nos alertar para uma gripe, a fixação por dinheiro pode chamar a sua atenção para algum problema mais sério. É claro, podemos nos encher de remédios que escondem os sintomas da inflamação, ou podemos encarar o nosso desconforto como um sinal para enfrentarmos o estado ninguém de uma vez por todas. O segundo, é muito importante você observar esse caminho aqui da obsessão. Você identifica isso na sua vida? Você identifica isso em volta de você de alguma forma? Agora, esse relacionamento com o dinheiro, de obsessão com o dinheiro, né? Agora nós vamos ver o segundo relacionamento. O segundo relacionamento com a riqueza que criamos na condição de estar no estado ninguém é a aversão. É o contrário, é a aversão pelo dinheiro. Enquanto alguns de nós reagem ao estado ninguém, se jogando de cabeça para baixo nos extratos bancários, outros correm na direção oposta. Nem olha, nem sabe, não quer ver, não quer olhar. Vai para o lado contrário. Não quer fazer conta, não quer fazer planilha, não vê quanto que entra, quanto que sai, não quer saber, não vê. Não sabe quanto tem, não sabe quanto gastou, não sabe o que sobrou. Não quer saber de dinheiro, o dinheiro não é importante. Dinheiro faz mal, diz essa linha de pensamento. Ele só torna as pessoas arrogantes e o dinheiro piora o mundo. Já escutou esse discurso? Não há motivo para tentar conquistá-lo ou respeitá-lo. Tal repulsa interior pode até se transformar em uma raiva que nos parece justificada. Como meus vizinhos podem ter uma casa tão grande, uma vida tão boa, quando há tanta gente no mundo sem nada? Eles estão desperdiçando. Como esse tipo de visão abnegada, veja bem, nós não respeitamos as contribuições que nós fazemos. Isso é importante. Nós hesitamos em pedir pelo valor real dos nossos serviços. Reclamamos que as pessoas são injustas naquilo que nos oferecem, mas não temos coragem de pedir por aquilo que merecemos, quando nós oferecemos um serviço. Você já viu esse filme? De não saber cobrar, quando você vai cobrar o seu serviço, o seu trabalho, o seu valor, e você fica com o pé atrás, achando que as pessoas, não adianta as pessoas, se você cobra, elas acham caro, então elas são injustas,
e elas não dão valor para você, e você não acaba não tendo coragem de pedir o que você merece. Já viram esse filme? Isso é muito importante observar. Isso é aversão pelo dinheiro. Isso é um outro jeito de lidar com o dinheiro, com a riqueza, que impede você de prosperar, de criar riqueza consciente. Porém, se olharmos um pouco mais de atenção, é comum descobrirmos que as razões da aversão pelo dinheiro e pelas pessoas que têm dinheiro, isso aí piorou, olha, presta atenção, vieram de alguma inflamação lá do passado. Tem uma inflamação crônica aí na sua mente. E essa segunda obsessão é tola e tão perigosa quanto a primeira. E é nesse ponto que nós estamos empacados? É nesse ponto que nós todos que vocês estão empacados na criação de riqueza na sua vida? É nesse ponto aí? É? Então pause aí, feche os olhos novamente. Pause outra vez. Respire aí. Você viu dois caminhos: a obsessão pelo dinheiro. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu faria tudo isso, 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 e você fica com essa obsessão. Ou então aversão, você não quer saber, você acha que quem tem dinheiro está desperdiçando, que quem não tem, não tem. Como tem tanta gente que tem tanta coisa e tem tanta gente que não tem nada, você acaba não valorizando o seu trabalho, você não sabe cobrar, você tem vergonha de cobrar. Você tem raiva de cobrar mais caro porque as pessoas vão chiar. Então veja, pause, respire aí. Se você quiser fazer essa jornada interior, e a jornada é sua, a jornada é para você, a sua jornada interior, a quarta jornada. E se você quiser fazer essa jornada pequena, pequena jornada interior, nós vamos pausar aqui. Respirar devagar, para a gente se ancorar no momento presente. E a gente vai, e você vai dar um mergulho mais profundo aí na sua verdade interior. Fique imóvel e observe. Como é o seu relacionamento com a riqueza? Como é o seu relacionamento com o dinheiro? É obsessivo? Ele é como uma pedra no seu sapato, incomodando você a cada passo que você dá? É assim o seu relacionamento com o dinheiro? Ou você sente indiferença ou desdém pelo dinheiro, pela riqueza? Com que frequência o medo de se tornar um ninguém consome você? O medo de não ser importante, o medo de não conseguir ganhar o dinheiro que você deseja, o medo de não fazer a diferença no seu mundo. Com que frequência esse medo consome você? Com que frequência você fica obcecado pela ideia de viver e morrer como alguém que não significou nada para os outros? A obsessão por ter sucesso no futuro já impediu você de viver, de conectar, de sentir?
ou a sua busca pela abundância surge de um estado feliz, de autodescobertas, e um desejo de compartilhar os dons que você tem? Respire aí. Respire. Mergulhe na verdade, na sua verdade. E vá abrindo seus olhos devagar. Você pode anotar alguma coisa que veio nessa pequena meditação, para você pensar nisso depois. O ponto não é você se recriminar pelo estado de sofrimento do medo. Muito pelo contrário. Você tem que se parabenizar, pois a jornada da inverdade rumo à verdade interior é a chave de um belo estado de ser. Entendeu? Você pode se libertar do estado ninguém. Na verdade, você precisa fazer isso. Esse estado de sofrimento cria um campo de energia negativa ao seu redor. Todos nós já testemunhamos algo assim, não é? Nós já vimos alguém torturado por uma obsessão financeira, tomando decisões extremamente imprudentes que afetam as pessoas ao seu redor. Nós já vimos como o estado ninguém se manifesta também como excesso de trabalho e se manifesta também como estado de depressão. Você já viu, não viu? Eu já vi, eu já vi. Não é fácil conviver com as vítimas dessa situação. Em geral, elas estão consumidas demais por sua raiva ou por sua vergonha para sentir o amor dos outros. Elas não sentem. Elas estão muito, muito envolvidas na sua raiva ou na sua vergonha. Em um nível macro, o estado ninguém se torna uma força que impede a riqueza de fluir na sua direção. Presta atenção. O estado ninguém bloqueia a sua inteligência. Ele bloqueia as possibilidades auspiciosas que podem estar acontecendo para você. Ele fecha a porta para Lakshmi, a deusa da abundância, na cultura hindu. E ela não consegue entrar na sua casa. Mas você pode se libertar. Lembra-se de Mike, o presidente da empresa de arquitetura? Sua jornada interior não fez com que ele desistisse de ir atrás da segurança financeira. Não. Mas houve uma coisa de que ele precisou abrir mão. A sua busca não vinha mais de um sentimento de vazio. A raiva daqueles que zombaram dele e deram para trás em parcerias não motivava mais ele. Nem havia desespero para reconstruir a sua imagem perdida na sociedade. Mike despertou para um belo estado de coragem calma. Ele estava consciente do estrago que a sua condição e as suas ações causaram. Não havia mais motivos escusos.
O poder da sua consciência transformada o guiou para um novo propósito, a paixão por utilizar o seu conhecimento para o bem maior. Hoje, uma nova equipe se reúne em torno dele. Enquanto escrevemos essas palavras, Mike e seus companheiros estão se dedicando a oferecer soluções arquitetônicas para aspirantes a arquitetos pela internet. Criado nos belos estados de paz e paixão, eles constroem esse sonho aos poucos. Desta vez, a escalada até o topo do sucesso não exige mais nenhum esforço interno para ele. E aqui nós paramos hoje na nossa leitura, fechando os olhos e recebendo essa energia que pode ajudar você a iluminar a sua consciência, se você se abrir para isso. Então receba a energia Diksha, Chaitanya Diksha. Receba na, na intenção de permitir, de se permitir ver a sua própria verdade interior em relação a seu relacionamento com o dinheiro, olhar com clareza e com verdade, fazer a jornada daquilo que não é verdade, para aquilo que é verdade em você. E então começar essa jornada na direção da abundância, da criação consciente de riqueza. Receba a Diksha na intenção de que a sua consciência se ilumine. Receba aqui, nesse chakra, no meio das sobrancelhas. Visualize uma energia poderosa, branca, dourada, que entra por aqui e inunda todo o seu cérebro, inunda a consciência que você é. Se prepare para isso. Respire com atenção.
um sorriso nos seus lábios. Nós e nós permanecemos nesse estado, revendo a leitura durante a semana, ouvindo novamente, para crescer e despertar profundamente nessa jornada de criar riqueza de forma consciente. Durante a semana, se você se esquecer por acaso desse estado, cante um mantra. Cante um mantra que lembra você de quem você é. Você é essa pessoa que pode. Isso. Tudo. Gratidão. Gratidão por estar aqui conosco. E domingo que vem nós voltamos para essa leitura. Nós já estamos quase terminando o livro. Esse final é tão importante, esse fechamento. E, finalmente, o epílogo de Respostas Maravilhosas de Krishnadji. Se você não lê o livro, não tem importância. Entre, traga alguém para ler. Faça essa campanha. Perde alguém ao seu redor. Traz para despertar. Traz para despertar para essa vida de amor, de prosperidade que esse livro oferece para nós. Okay? Um grande abraço. Se você quiser, você pode ir lá para o Zoom, que nós vamos ficar lá mais uns 10 minutos compartilhando as nossas experiências a respeito da leitura de hoje. Grande abraço. Namastê. Namastê. I love you. Hamsa